E aí, turma, tudo bem com vocês? Mais uma vez a Prof. Mari veio aqui dar um oi para vocês e contar uma história. E dessa vez é a história do nosso país, o Brasil. A história é na lata. Vamos lá? Vamos lá escutar? Todos preparados? Espero que sim. Então, era uma vez. E era uma vez, sabe quem? Um príncipe. Isso mesmo, um príncipe chamado Pedro. Isso mesmo, o Pedro. E o Pedro, ele gostava muito de morar aqui no Brasil. Ele gostava dos animais, ele gostava das florestas, ele gostava da natureza, gostava muito de morar aqui no Brasil. Muito, muito, muito. Só que ele tinha um pai, o rei Dom João VI. Mas o pai dele queria que ele voltasse para Portugal, o país onde ele nasceu. Mas Dom Pedro não queria nem saber de voltar para lá. O príncipe queria mesmo morar aqui, no Brasil. Foi então que ele teve uma ideia. Pegou o seu lindo cavalo e saiu a galopar procurando muitos amigos, mas muitos amigos, para ajudar que ele ficasse aqui no Brasil. E aí, foi então que ele conseguiu esses amigos. E Pedro, esse príncipe, ele era casado com uma linda princesa, a Leopoldina. Isso mesmo. E ela era muito esperta, tão esperta que ela teve uma ideia de escrever uma carta sobre a independência. Isso, pedindo a independência. Ela escreveu essa carta para o Conselho do Estado. E quando essa carta ficou pronta, olha só a carta que ela escreveu. Uma carta bem bonita falando da independência do Brasil. E aí ela pediu para que um mensageiro levasse essa carta para Pedro, para que ele lesse essa carta. E vocês não acreditam. O pai do Pedro, Dom João VI, também escreveu uma carta dizendo para Pedro que ele não tinha mais poderes, que ele não tinha poderes nenhum e que ele não podia decidir mais nada aqui no Brasil. Deixou assim o Pedro sem saber o que fazer, porque as duas cartas chegaram ao mesmo tempo e lá estava Pedro, lá com seus amigos, à margem do rio Ipiranga. Foi então quando Pedro resolveu dar um basta a tudo isso. Ele falou: chega, não aguento mais isso. E resolveu subir em seu cavalo, pegar a sua espada e gritar bem alto: independência ou morte! E foi nesse dia que o Brasil virou um país independente. E isso aconteceu, sabe quando? Dia 7 de setembro de 1822. Isso mesmo, turma. Foi graças a Pedro que o Brasil ele é independente. Por isso que todo 7 de setembro nós comemoramos a independência do nosso país, o Brasil. E eu preparei uma música para vocês. Espero que vocês gostem e aprendem. Então vamos lá comigo? Dizem que era um tal de Dom Pedro, sim, com o seu cavalo à beira do rio. Gritou para que todos pudessem ouvir: independência ou morte! Viva o Brasil! Dizem que era um tal de Dom Pedro, sim, com o seu chapéu na beira do rio. Gritou para que todo mundo pudesse ouvir: independência ou morte! Viva o Brasil! Dizem que era um tal de Dom Pedro, sim,
com a sua espada na beira do rio, gritou para que todos pudessem ouvir: independência ou morte! Viva! Viva o Brasil! Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!